Olá, muito boa noite. Hoje é dia 23 de outubro, é uma sexta-feira, por isso cá estamos mais uma vez para olhar para alguns factos que marcaram a atualidade nos últimos dias. Já sabe, numa perspectiva e sob o olhar de mulheres. Está no ar o Política no Feminino. Hoje também é um dia de mudanças na situação de calamidade pública no nosso país. Todos vimos a conferência de imprensa que aconteceu há alguns minutos, onde falou o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, fazendo algumas alterações, maioritariamente agravamentos às medidas que estão em vigor nesta situação de calamidade pública devido à Covid-19. O principal assunto sobre a mesa não podia deixar de ser, teve a ver com o reinício das aulas do ensino primário. Estava expectante a população, porque este arranque ia acontecer na segunda-feira. Não vai acontecer, tal como já sabemos, devido ao evoluir dos casos de Covid-19. De resto, nos últimos dias os casos têm subido, têm sido mais do que 200 por dia. Hoje foram 247 casos registados, mais 3 do que ontem, e 5 óbitos, igual número de ontem. Por isso mesmo, o regresso às aulas no ensino primário está, assim, cancelado, mas as aulas que já começaram das outras classes, nomeadamente da 6ª à 13ª classe, vão continuar, segundo o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Mas, atenção, com um maior controle das medidas de biossegurança. Vou apresentar as minhas companheiras hoje. Maricel Capama, boa noite, bem-vinda. Josefa Lamberga, boa noite. Boa noite. Clarice Caputo, boa noite. Boa noite. Conceição Vaz, boa noite. Muito gosto. Todas bem-vindas e vamos começar precisamente pelo assunto mais atual. Começo por si, Maricel. A propósito, então, deste recuo, para algumas pessoas já era expectável, para outras nem por isso, afinal, segunda-feira é já ali ao virar da esquina. Portanto, como é que tu vês este recuo? É pertinente nesta altura? É pertinente, sim, Claudete. Nós aqui já no painel tivemos a refletir essa situação da possibilidade de recuo, porque quando nós acompanhamos o aligeiramento, o último aligeiramento que foi feito das medidas do decreto presidencial aprovado, sentimos que havia um grande abrandamento por parte das medidas. E então nós preferimos concluir que as medidas foram aligeiradas, não olhando para o perfil epidemiológico do país, mas sim o Executivo preferiu colocar na balança custo-benefício, situação socioeconômica do país. Infelizmente, não houve grande responsabilidade individual dos nossos cidadãos, o que levou a hoje chegarmos aonde nós chegamos. É preocupante, eu aproveito mais uma vez para apelar à responsabilidade dos nossos cidadãos, jovens principalmente, porque se nós não acatarmos essas mesmas medidas, o país ou o nosso sistema de saúde poderá colapsar. Por quê? Porque nós temos, para além da Covid-19, nós temos outras patologias a nível do nosso país. Nossos hospitais podem estar preparados sim, mas aí há um senão. Patologia Covid-19, nós não podemos estar a misturar doente de malária com doente de Covid-19. Então, todas aquelas condições foram criadas inicialmente para colmatar a situação da Covid-19, acaba ficando tudo comprometido. Quer dizer, um trabalho que foi feito inicialmente acaba por ir tudo por água abaixo, porque se nós tivermos esses números a aumentar, como aumentaram nesses últimos 15 dias, esses 30%, é um número considerável. Portanto, aquele colapso de que se calhar há algum tempo se falava como algo, enfim, hipotético, está mesmo à vista? Se nós não nos cuidarmos, está à vista, mas eu fico aqui satisfeita com esse recuo que foi dado. E se for necessário recuar ainda mais, também eu ainda apoio. Por exemplo, eu fiquei preocupada com a questão dos transportes públicos, porque mantiveram, nestas novas medidas, mantiveram-se os 75% de capacidade de lotação dos transportes públicos. É uma questão que me preocupa. Por quê? Porque a fiscalização não tem estado a cumprir realmente com o seu papel. O que é que tem estado a acontecer? Nós temos estado a ver enchentes dentro dos autocarros e dos táxis. Com o reinício das aulas, este enchente só piorou, não é? Porque
temos que reconhecer que a maior parte da nossa população precisa desses meios públicos que é para poder se locomover e chegar até às instituições de ensino. Mas, Maricel, então, desculpa interromper, é por essa necessidade que também, segundo o Ministro do Estado, não houve uma redução da capacidade. A lógica apresentada por Adão de Almeida foi: não se reduz a lotação, não se reduz o horário, reduz-se a força de trabalho. Supostamente, matematicamente, há de haver algum alívio na lotação. Há de haver algum alívio, sim senhora, há de haver algum alívio. Mas aí é o que eu digo, independentemente dessa redução que foi feita, há necessidade da polícia, fiscalização, afincarem cada vez mais o seu papel para que haja cumprimento. Primeiro, as pessoas na paragem de táxi cumprirem com o distanciamento físico. Em segundo lugar, a própria lotação cumprirem com esses 75% dentro da viatura. Porque assim, houve este recuo, sim senhora, mas nós temos noção do déficit que temos no setor dos transportes. Temos estado a acompanhar o próprio Ministério nos últimos meses a fazer um incremento a nível das províncias de mais autocarros, que é para poder ajudar em grande medida na locomoção dos nossos cidadãos, mas ainda assim sente-se que não é suficiente, que é para acudir essa situação que nós estamos a viver. Então, cada um de nós tem também a assumir a sua responsabilidade de cumprir com as medidas. E eu penso que elas não são tão difíceis de cumprir. Mais vale a prevenção do que acabarmos por cair numa unidade hospitalar, numa cama a precisar de, se calhar, de ventilador, o que é o que nós não gostaríamos que acontecesse a mais ninguém. Devemos tomar mesmo todos consciência de que Covid existe, Covid tem uma forma de propagação rápida, Covid mata, e então nós temos mesmo que cumprir, não temos alternativa. Josefa, se por um lado o ensino primário recua, já não vão arrancar as aulas, por outro lado aqueles que já começaram da 6ª à 13ª classe continuam. É razoável esta decisão? É razoável. É razoável, de maneiras que não se perca o ano letivo por completo e que os meninos também não recuem, não voltem para as rotinas e o controle também lá em casa não fique bastante apertado. Eu acho pertinente, de facto, este recuo no ensino primário, mesmo porque as crianças, apesar de que se diz que cientificamente está provado que as crianças estão mais protegidas contra o Covid, se calhar têm mais imunidades, têm mais anticorpos, não sei, mas de facto o controlo no pré-escolar, que normalmente são nas creches, e o contacto entre as crianças é muito perigoso. E depois as crianças saírem de casa, o pai deixa a criança no pré-escolar, depois tem que voltar a apanhar o que passa ali. É um bocado complicado. Para mim é um recuo bastante importante. De facto, esta semana tivemos algumas polémicas com escolas que fecharam e o Ministério reagiu mal porque não houve comunicação, por causa de 2 casos e não sei o quê. Mas o recuo de hoje faz-nos compreender que, de facto, é bom. Sempre que há algum sinal, alguma luzinha vermelha a acender, é sempre bom recuar. Como aconteceu com a comissão. Recuou, acendeu o vermelho, houve que recuar. Então, porque essa possibilidade sempre esteve em cima da mesa, não é? A possibilidade de um recuo. E sempre estará. Ou nós caminhamos todos juntos e juntos somos mais fortes, juntos conseguimos, ou então nós vamos acabar. Hoje a doutora Sílvia foi, de facto, bastante eloquente, bastante direta e não bastante profissional, mas bastante humana. Bastante humana. Chamou de facto as coisas pelos nomes e quem finge que não sabe, que não acredita no Covid, porque acho que isso é fingimento. Quem acredita que é um negócio da ministra, hoje a ministra de facto foi de facto humana e falou tintim por tintim. E é verdade. Se nós prestamos atenção à subida dos números dos casos, nós também vamos entender que temos problemas. Vamos fazer as contas de quantos hospitais foram feitos, quantas camas têm, quantas pessoas vão para estes hospitais. Nós daqui a bocado vamos rebentar. Nós vamos rebentar. Vamos sim rebentar. O nosso sistema de saúde é frágil. A febre amarela dizimou, a cólera dizimou. Imagina a Covid, uma cólera que havia sido erradicada. Imagina a Covid que é nova, que até as grandes potências não conseguem contornar.
Quem somos nós, afinal? O que é que nós queremos, meu Deus do céu? O problema não está no Ministério da Saúde, o problema também não está no sistema, está em nós. Ou nós nos juntamos, ou nós entendemos o que está a acontecer de facto, ou nós vamos acabar. O que aconteceu com as crianças na febre amarela, na cólera, vai acontecer com o Covid, por nossa livre e espontânea vontade. Porque quando aquela menina é nova, uma menina bonita, bem apresentada, e fez muito bem de mostrar bem a cara, né? E aparece a dizer, a Covid não existe, isso é negócio dessa ministra. Eu não acredito no Covid. O que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer? As pessoas estão a morrer. Eu não falo por ouvir dizer. Eu vivi o Covid de perto. De perto. Há tempos um médico dizia que uma família, quando alguém está doente, tem essas doenças terminais, essas doenças crônicas, o médico diz que a família toda fica doente. Depois que o Covid acontece, a mesma coisa. Você pode estar negativo, mas a tua filha, o teu genro, o teu irmão, o teu não sei quem, está com Covid, todos vocês estão paralisados. E eu digo-vos, não é bom. Não queiram de facto viver isso. Não brinquem. O Covid existe, está a fazer estrago de verdade. Nós vamos, no próximo tema será precisamente este descaso que muitas pessoas estão a fazer à Covid-19, mas lá vamos. A si, Clarice, pergunto, se por um lado, enfim, as aulas da 6ª à 13ª classe continuam, como defendeu aqui a Josefa, para que os miúdos não percam o ritmo, digamos assim, mas há aqui duas medidas que devem ser analisadas. Continuam os alunos da 6ª à 12ª classe, mas, por outro lado, hoje, um dos agravamentos de medida teve a ver com o facto de, nas pessoas protegidas, entrarem agora as crianças não apenas até os 5 anos, mas até aos 12 anos. Fazem parte agora do grupo vulnerável. Ora, as crianças que estão no secundário têm mais ou menos também entre 11 e 12 anos. Como é que isto pode ser trabalhado? Bem, deram-nos as indicações de que a situação está completamente agravada, mas também este continuar do outro patamar pode sofrer também um recuo. Portanto, não há nada aqui que nós possamos dizer que é uma medida definitiva. E como nós ouvimos também hoje, e eu aproveito a questão que me pôs para dizer que eu esperava um pouco mais. Concordo com a doutora Maricela em relação aos autocarros, são um grande foco de contágio. Houve até, eu não me lembro se foi o Ministro de Estado da Casa Civil ou um outro interveniente hoje que disse, que chamou a atenção para que as pessoas não peguem naquelas barras dos autocarros. Quer dizer que sabe-se que as pessoas, a enchente é tanta dentro do autocarro que até tem que se pegar na barra do autocarro, o que não é recomendável. Portanto, eu quero crer que a este nível de contágio que se apresenta nos autocarros, não fiquei satisfeita com esta medida que foi tomada hoje. Mas também eu esperava que, da parte do Governo, houvesse uma outra medida relacionada com as famílias pobres. Portanto, nós não ouvimos nada disso. Quando entrou o estado de emergência, houve a preocupação de se encontrar uma cesta básica para as famílias mais pobres, mais vulneráveis. Nós sabemos que há muito mais famílias vulneráveis, a pobreza também com esta situação de Covid aumentou em muitas famílias. Há famílias que vivem até da semente de muca como refeição para os progenitores e para as crianças. Parece uma história, uma historieta, mas é verdade. Há muita pobreza ao nível das famílias, devia haver uma preocupação também do lado do Executivo para poder acudir às famílias que têm esta situação de calamidade, não só do ponto de vista
da doença, de saúde, mas também da pobreza. Uma outra questão que eu aqui chamo a atenção é para as praças. Não vi também preocupação em ter fiscais que possam ajudar as pessoas nos mercados a terem esse distanciamento. Os mercados informais, porque os outros mercados bem organizados não têm este problema. Portanto, tem de haver alguém que passe à frente e diga, bem, as medidas que têm de existir em relação ao distanciamento têm de ser daqui para ali. Uma organização mais estruturada ao nível dos mercados para que não haja este foco de contágio nas nossas praças informais. Conceição, este recuo, este agravamento de algumas medidas, o aumento do número de casos nas últimas semanas, podem ser o prenúncio de uma possibilidade de voltarmos ao estado de emergência? Bem, provavelmente são possibilidades que desde o princípio colocou-se à mesa. Não sabemos, quer dizer, com a fraca testagem que nós vamos vivendo, não temos uma consciência muito clara, efetivamente, dos números. E são os números, por um lado, e outros elementos ao abrigo da análise da crise que deverão levar ou determinar efetivamente a reflexão em torno de um regresso ao estado de emergência ou não. Esses outros elementos de que me refiro são aqueles que vão para além das questões meramente sanitárias, porque na realidade a pandemia revela aqui uma cortina ou várias cortinas de problemas. A crise sanitária é uma delas, mas depois desencadeia uma série de outras crises, de fórum socioeconómico, de fórum, portanto, até das questões de moral e ética, de que vocês agora falavam, e a Josefa foi muito contundente em relação àquilo que é a responsabilidade do indivíduo, mas todos esses problemas vêm revelado agora, de forma muito mais expressa, com o advento da pandemia. Agora, são problemas que nós temos, e temos de forma muito também severa, se quisermos. Portanto, eu penso que não é uma hora de apontarmos o dedo. É o cidadão que está a ser incauto, ou é o governo que não está a fazer as medidas. Porque, na realidade, a gestão da pandemia é uma responsabilidade absolutamente coletiva. E ela só pode dar um passo subsequente na evolução positiva se as partes forem todas congregadas a chamar na atuação. O que eu estou a querer dizer é que o governo, por si só, não é um ente capaz de solucionar esse problema. Isso é um ponto assente, as outras sociedades já demonstraram isso, e, portanto, nós, até como sociedade, que tivemos, vamos dizer, a possibilidade de viver de forma mais tardia a pandemia, devemos ler, efetivamente, com os exemplos dos outros. Então, na sua opinião, qual das partes é que está a falhar? Eu penso, bom, a sociedade tem um gestor, e o gestor é o governo. Portanto, quando eu aponto o dedo a todos os outros, eu vou acabar na reflexão a fundo por chegar ao gestor principal. O que eu penso é que o gestor principal do Estado deve integrar outros entes. Esses outros entes, estou a falar, por exemplo, da sociedade civil, da população. Eu estou a falar da sociedade civil organizada. Estou a falar, por exemplo, das associações profissionais, socioprofissionais, por exemplo. A ordem dos enfermeiros, a ordem dos médicos, a academia em relação à questão da saúde. Portanto, quem monitora a ação do governo? Quem auxilia o governo na pandemia? Vemos a ministra com as questões estatutárias, com questões administrativas, com questões operacionais. Eu ontem vi a ministra extremamente exausta, primeiro foi a minha apreciação. Portanto, se a gestão da estratégia continuar a ser tão centralizada como está a ser, eu receio que nós não teremos efetivamente muitos êxitos. Eu não falo isso com prazer nenhum, porque nós queremos todos sair logrados nisso. Agora, é uma questão que também vale a pena aqui frisar, e ao abrigo das normas agora há pouco anunciadas. Se estamos a observar um recuo, significa que alguma coisa não correu bem. É preciso também determinar o que é que efetivamente não correu bem. Não é só apontar o dedo ao cidadão, porque apontar o dedo não vai levar a solução nenhuma. É preciso que o cidadão perceba o que é que funcionou mal, para que cada uma das partes, dos entes que compõem toda a integridade da sociedade, perceba como então deve corrigir o seu papel. Estamos a dizer agora que o cidadão tem que ter mais consciência, tem que estar mais atento, tem que portanto, participar do ponto de vista da sua proteção individual para que proteja o coletivo.
mas é o único ente que errou nessa equação? Será? Portanto, essa análise é importante para quem faz a gestão de crise. Não pode ser só, a gestão da crise não pode ser eminentemente regulamentar ou normativa. Isto é muito importante nós dizermos. A parte regulamentar ou normativa, ela orienta a sociedade, as instituições. Isso é uma parte importantíssima. Mas depois tem que ter outras dinâmicas, do fórum mais, se quisermos, operacional. Por exemplo, o fortalecimento portanto, da cadeia sanitária, quer a privada, quer a pública, ela deve ser melhor desenhada. Eu, como a Josefa disse agora que teve um parente, eu também vivi agora uma situação mais de perto do Covid. E quem vive a situação mais de perto do Covid percebe que, efetivamente, estamos um pouco à deriva, estamos um pouco deixados à nossa própria sorte. Eu, portanto, uma cidadã um pouco mais informada, tive imensa dificuldade de ter, portanto, acompanhamento, de ter orientação, de ter informação. Portanto, é preciso que, para além da questão do fortalecimento da rede sanitária, por município, por localidade, quer a pública, quer a privada, nós sabemos que agora até há clínicas que não recebem determinado... Então, como é que fica o cidadão? Perdido, absolutamente perdido. E o número de atendimento de urgência do 113 não funciona quase. Eu fiquei 3 dias consecutivos, eu e família, a tentar fazer o contacto. Portanto, como é que fica um doente nessas condições? No princípio da crise, um doente sabia que vinha logo a polícia à porta buscá-lo como se fosse um criminoso. Eu prefiro essa parte do que a parte que estamos a viver hoje, Claudete. E eu fui uma das pessoas que muito fortemente critiquei a atuação, quase de estigmatizar o doente. Mas naquela fase, o doente estava protegido, tinha acompanhamento imediato. Aqui a nossa doutora já vai falar. Pronto. Mas nesse momento, quem está doente fica em casa e eu não posso reclamar disso, pelo contrário, porque fui uma das pessoas que, na opinião pública, muito se debateu da exclusividade portanto, do acompanhamento do doente assintomático dentro a quarentena domiciliar. Nós debatemos muito nisso, eu e alguns parceiros, e, portanto, penso que foi uma boa medida. Todavia, quem está em casa hoje, provavelmente fez análise no centro privado, provavelmente não tem acompanhamento. Nós passamos por isso, eu e a minha família. Portanto, essa situação de passarmos a gestão da crise para além da questão meramente normativa ou regulamentar é determinante para o sucesso da gestão da crise. Sim. Então, mais uma vez, a Conceição concorda que os cidadãos devem ganhar consciência da perigosidade da doença, porque não há sistema de saúde nenhum no mundo que está a aguentar a gestão da Covid-19. Nós acompanhamos agora a França, a semana passada, teve que voltar para o estado de emergência. Portugal voltou para a situação de calamidade. Quer dizer, a situação está mal no mundo inteiro. Agora, nós temos que apelar à sensibilidade do cidadão. A prevenção é a melhor coisa. Se nós evitarmos de ficar doente, é a melhor coisa que nós estaríamos a fazer. Não estaríamos só a ajudar o Executivo, não estaríamos só a ajudar o Estado, mas a ajudarmos a nós mesmos. E então, eu penso que o Estado, por ter feito alguma coisa que não correu muito bem, e por isso é que recuou. Aí tudo muito bem. Não, mas isso não é grave. Mas ainda assim, eu insisto na questão, e aí vou pedir mais uma vez, eu já pedi da vez passada, quando foi do reinício das aulas, o papel da comunicação social é extremamente fundamental. Tem Estado a cumprir com o seu papel, mas se puderem fazer mais algum incremento, eu penso que estaríamos todos a concorrer para que tenhamos todos êxitos. Sim. Estão a cumprir com o seu papel, mas podem redobrar um bocadinho mais. Esse apelo é absolutamente importante, Maricelo. Eu não vou fazê-lo porque vocês duas fizeram muito bem. Agora, o que é importante é não estarmos aqui agora a passar a ideia também de quem é contaminado ou quem acaba por apanhar o vírus foi um inconsequente. Não é. Pronto. Isso também é preciso ser dito. E, portanto, isso significa dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que apelamos e muito bem e envolvemos outros entes em relação à questão da monitorização, mas também dos apelos, da consciencialização,
não podemos estar aqui a falar, pronto, o sistema é débil e cruzamos os braços. Não. O sistema, e vocês falaram aqui há pouco sobre colapsar. Eu quero ter responsabilidade quando uso os termos, eu quero mesmo. E, portanto, não sei se no nosso caso nós podemos falar em colapsar. Não sei, porque nós nunca tivemos um sistema efetivamente para gerir o paludismo, para gerir... Estou a ser eventualmente um bocado crítica, mas se queremos viver, nós temos que efetivamente olhar a saúde dessa maneira muito clara, muito premente. O Sr. Presidente da República também pronunciou-se há tempos, há dias, nas Nações Unidas, e disse que fez muito investimento, o que tinha para agora poder auxiliar uma lufada de ar frescos à economia, que já recebeu a administração governativa muito a cambalear, teve que investir agora ao Covid. E isto também é importante dizer às pessoas que enquanto nós fizermos contaminação em massa, nós estamos a reduzir a capacidade de resposta à economia. Mas para dizer que sim, se se fez efetivamente investimento ao Covid, eu gostaria, eu como cidadão, de compreender que investimento. É evidente que nós já fizemos muito, também recebemos algumas doações, mas olhando agora para o quanto estamos vulneráveis ainda em termos de consistência para amparar quem realmente ficar infectado, eu fico um bocado preocupada. Estou a falar com alguém que esteve na saúde, na rede de saúde pública, que fui fazer testagem. Eu fiz há 2 semanas, não tenho ainda resultado, não sei. Quer dizer, compreendo. Encontrei pessoas, quando fui há 2 semanas, encontrei pessoas que estavam à procura do teste do mês passado. Mas nós não conseguimos, desta forma não vamos conseguir. Portanto, eu reconheço... Humanamente falando, eu reconheço, também temos esse... Olha, o maior problema que eu posso dizer que encaro quero só dizer mais um único elemento, já deixo de falar sobre isso. Permita-me só um segundo. Não, vocês... Há problema sério de... Estamos a focar-nos e a monopolizar as atenções só para este tema, mas como este tema vai... A Conceição vai poder... Temos muitos profissionais de saúde... Podem continuar a falar sobre isso. O próximo tema, tal como eu disse, também tem a ver com isso. Se nos focarmos apenas nas novas medidas, não vamos poder avançar e, tal como disse, o segundo tema também está dentro da Covid. De resto, o tema que monopoliza a atenção de todos, ou pelo menos é suposto que assim o seja, é porque, segundo parece, não está muito fácil cumprir-se as medidas de segurança da Covid-19 em Luanda. Esta imagem que vê agora, enfim, levantou muitas reações e não podia deixar de ser, e lá está, a Maricel falava do papel da comunicação social. Nós estamos a cumpri-lo, de resto, passamos muitas vezes essas imagens no sentido da população ver aquilo que é o seu comportamento e também saber o que poderá vir daí. De resto, este é apenas um dos exemplos, muitos outros estão a acontecer, o descaso que está a acontecer em relação ao Covid. Nos cemitérios não estão a ser respeitadas as medidas de segurança, nem o limite de pessoas. Nos hospitais continua a haver enchentes à porta dos hospitais para acompanhar os doentes. Nas praças, como aqui também já se falou, não há uso de máscara, o distanciamento também não está a ser cumprido e, enfim, quando divulgamos as imagens das praias também divulgamos de festas, portanto há pessoas que, apesar da Covid-19, apesar dos números e das mortes, ainda têm motivos para festejar e não têm problemas nenhuns em fazê-lo. E nos bairros, enfim, também já vimos muitas imagens das pessoas a seguirem a sua vida normal sem qualquer problema. Eu vou começar agora Enfim, vou voltar a este assunto da Covid-19 depois das novas medidas, que de resto também vêm em consequência dos comportamentos que nós podemos testemunhar nos últimos dias. Desta vez vou começar por si, Clarice. Quase que, enfim, olhando para um fórum psicológico, o que é que está a acontecer com estas pessoas para este descaso à Covid-19? Provavelmente, durante o estado de emergência, teve de se passar pelo estado de emergência, pelo estado de calamidade, foi dito que a pobreza era um dos assuntos que fazia com que as pessoas tivessem de sair permanentemente de casa, porque a gente que o seu ganha-pão é diário. Portanto, não tinham como ficar em casa 2, 3, 4 dias à espera do dia designado para que pudessem ir vender, porque eles ganhavam para o almoço, ganhavam para o jantar, ganhavam para... Mas também muitas pessoas que não são pessoas ignorantes, são pessoas com alguma intelectualidade e que talvez estas pessoas que ainda não tiveram contacto com o Covid, e tal como as outras colegas de painel disseram, eu também tive um contacto muito próximo com o Covid e, portanto, sei o quão é difícil ter de lidar no seio da família com esta
com esta pandemia? Eu acredito que precisamos um pouco mais de educação em relação à própria doença. Acho que a própria comunicação social, que eu creio que foi a doutora Maricel que disse que tinha que fazer um pouco mais, eu também concordo. Mas eu queria chamar uma parte em relação a estas novas medidas e assim a forma como estas novas medidas vieram de repente. Nós sabemos que está convocada uma manifestação para amanhã da sociedade civil em que alguns partidos políticos aderiram e a percepção que eu pessoalmente tenho é que talvez esta medida assim repentina também tenha um pouco a ver com este receio de um ajuntamento muito grande e que pudesse também ser um foco da pandemia, porque há muita carência e a colega de painel aqui foi muito contundente. Há muitas coisas que não estão bem ao nível da sociedade. Agora, de facto, é a pandemia, é o que está a nos tirar o sossego, mas também há muitas outras coisas que, ao nível do nosso país, estão muito mal. Para além da pobreza, as pessoas acham que, e eu concordo, se nós tivéssemos a possibilidade de irmos para as autarquias, conforme tinha sido determinado em 2019, que as autarquias seriam em 2020, provavelmente nós teríamos, ao nível da organização administrativa, mais possibilidades de podermos fazer face a tudo aquilo que nos é colocado diariamente a todos os níveis, nível da saúde, da educação, do combate à pobreza, do combate provavelmente também à corrupção. E então eu acho que a marcha que está prevista para amanhã, não sei como é que os organizadores, de acordo com aquilo que foi dito agora pelo Estado... Pelas novas medidas. Pelas novas medidas. Bem, o que se diz é que, e é verdade, o decreto presidencial não é superior à Constituição. E a Constituição consagra este direito das pessoas se poderem manifestar. Eu não sei como é que estão os organizadores, mas isso é para dizer que, para além da pandemia, a sociedade tem várias outras coisas e a sociedade quer se manifestar para mostrar ao governo angolano que não é só a pandemia que existe, mas também existem outros problemas e que nós não podemos fechar os olhos aos outros problemas que fazem parte do nosso dia a dia face à pandemia, porque aliás a própria pandemia em si também está a agravar os problemas de pobreza, como já disse anteriormente, e ficou-se com a percepção, algum setor da sociedade, que estas medidas impostas assim, não diria de repente, mas normalmente nós estamos habituados e ainda estamos à espera que as medidas fossem dia 7. Mas lá está, vale a pena lembrar mais uma vez que também já havia a informação que podia haver um recuo antes. Exato. A previsão do tempo é apenas uma previsão. Ao nível da saúde, faltou uma coisa, nós não sabemos, e nos estudos que se fazem em todos os países, há uma subida da doença, não é? Pandemia, portanto, sobe. Nós temos só números, são 200, são 300 a uma semana. Há um tempo em que depois ela atinge o pico e começa a declinar. A Europa continua no pico. Nós ainda não lá chegamos. Essa coisa do pico... Toda a gente fala do pico, depois baixa-se. Tem um gráfico, não é? Baixa um bocadinho, depois os outros países demonstraram que depois de começar a baixar, volta a subir. Então eu acho que nós também aqui em Angola, a ministra falou de uma equipa que está a estudar, que está a trabalhar, mas precisamos de notícias mais transparentes em relação a isso, porque nós todos estamos mesmo preocupados. Fala-se do descaso. Mas os números estão aí diariamente, Clarice. Não nos dá uma percepção de que estamos a
Sim, mas estes números são de um porta-voz, o Dr. Mufinda, que é cientista, mas ele aparece como porta-voz. A ministra também aparece como porta-voz de uma situação, não como cientista que ela é, a tratar os problemas de uma outra maneira. Esta equipa que aí está, eu acho que os médicos deviam também ter, nos fóruns que eles têm tido, deviam ser mais atuantes. Mas acredita nos números que são divulgados? Não, com pouca testagem, províncias que dizem que não têm testagem, eu não sei onde é que se tem ido buscar estes números. Talvez o que se diz também é que os números devem ser mais altos. E talvez eu acredito que sejam mesmo um pouco mais altos. E estes são aqueles que são os possíveis de serem divulgados, porque provavelmente são as informações que aparecem ao nível dos hospitais. Há outros números que estão nas casas e talvez não haja possibilidade de se poder chegar a cada bairro, a cada casa. Disse que há pessoas que já estão a cair por aí. Então, esses são os números que chegam ao Ministério, não é? A Comissão Multissetorial. Não é só o Ministério, a Comissão Multissetorial tem uma série de laboratórios que foram montados. Exatamente, mas aqueles casos que não vão para o laboratório. Diga? Os casos que não vão para o laboratório. Há casos que não vão para o laboratório. Por isso é que se está a dizer que deve haver um número um pouco maior em relação aos números que são divulgados. Mas eu acho que os médicos em si têm que ser mais atuantes, têm que... Em que sentido, por exemplo? Porque eu sou profissional de saúde e digo que estudos estão a ser feitos todos os dias. O comportamento do próprio vírus é que tem estado a mudar. Então, isso complica cada vez mais. Devemos dizer isso também. E por Nós isso precisamos saber também isso. O comportamento do próprio vírus tem estado a mudar, porque é um vírus que tem estado a mutar. Eu inicialmente tinha dito aqui, quando estávamos a abordar antes de iniciar o painel, que ele teve um comportamento quando começou na China, mas quando chegou na Europa, tornou-se um vírus muito mais agressivo. Quando chegou à África, já foi um bocadinho menos agressivo, mas neste momento, se nós notarmos, ele está muito mais... Inicialmente tínhamos, a maior parte dos pacientes que nós tínhamos eram assintomáticos, mas agora já temos, a maior parte deles que estão a ser diagnosticados agora, são sintomáticos e muitos pacientes críticos. Como também há sintomas que inicialmente nós não tínhamos eles evidentes, como por exemplo a perda do paladar, a perda do olfato, a pessoa não conseguir sentir o gosto da comida, conseguir sentir o cheiro, são sintomas que hoje nós achamos evidentes da Covid-19. Então, isso para nós conseguirmos ter esses dados, quer dizer que todos os dias nós temos estado a estudar, mas quando o vírus é inteligente, quer dizer, isso vai levar-nos tempo, por isso é que até hoje nós não conseguimos ter efetivamente o tratamento definitivo para a Covid-19 e muito menos a questão da vacina. Por quê? Porque nós vamos estudar um determinado grupo de indivíduos, estudamos um determinado grupo de indivíduos, mas daqui a 2 ou 3 meses ou daqui a uma semana já temos pacientes com comportamento de sintomas, sinais e sintomas da doença totalmente diferente daquilo que nós tivemos a estudar. Então por isso é que eu insisto na prevenção. Os cuidados individuais, está a ver, mas também este trabalho todo que esta classe médica, e nós temos especialistas em várias áreas, nós queremos sentir que de facto não só para vocês, mas também para a sociedade, este trabalho que estão a fazer, as dificuldades que estão a encontrar, as formas de estudo que estão a utilizar, a sociedade precisa e provavelmente se forem mais atuantes neste sentido, também a sociedade estará mais atenta. Nesse caso, mais esclarecedores. Mais esclarecedores. Sim, mais esclarecedores. Exato. Josefa, assim, e ainda a propósito de maior esclarecimento, defendia a Maricel que se calhar a comunicação social deve fazer mais. Uma responsabilidade de todos. Claro que sim, e nossa continuará a ser de resto, por isso é que já estamos a falar sobre este assunto, não é? O que é que leva algumas pessoas... E nós vimos também na televisão pública de Angola algumas pessoas a dizer em Angola não há Covid-19. Uma senhora esteve na rádio a dizer, não sei se melhor ou pior, a dizer que não sabe nada sobre a Covid-19. Nós tivemos, ou estamos, há 7 meses com as nossas vidas condicionadas, tivemos 2 meses confinados em estado de emergência. É normal, a esta altura do campeonato, haver pessoas a dizerem ou que não existe Covid em Angola ou que não têm conhecimento sobre a Covid? É. Normal não é, mas é verdade, em Angola existe. Em Angola as pessoas enchem o peito ou encheram o peito para dizer que não há Covid
Covid é na Europa, Covid é negócio. Eu não sei se eu consigo acreditar nesta senhora que me diz que não sabe da Covid, que nunca ouviu falar da Covid. As crianças sabem da Covid. As pessoas em todos os sítios sabem da Covid, podem não acreditar, mas que nunca ouviu falar da Covid não pode ser verdade. Não pode ser verdade, só pode ser brincadeira. E é uma forma também de dizer que não acredito na Covid. A forma que ela encontrou de dizer que não acredita na Covid é dizer que nunca ouviu falar da Covid. Do resto é um problema mesmo de educação, um problema de sensibilização, um problema, como disse a Conceição, de envolver todos os intervenientes da sociedade. É um papel que deve ser exercido, se calhar, se existissem já as autarquias, se calhar, mas não existindo as autarquias, nós temos que trabalhar com aquilo que temos. As comissões do bairro, as administrações, os condomínios. O que existe é que se tem que trabalhar. Os administradores dos mercados. Já agora as igrejas também, que já foram abertas, não é? Também têm essa obrigação. As igrejas, e aqui abrir aqui um parênteses para dizer, neste novo decreto, as igrejas foram as que não foi mexido. Mantiveram os 4 dias. E com todas as outras medidas. Acho que isso, e aqui, no meu entender, é um apelo que também o governo, a Comissão Multissectorial, faz à Igreja. Como a Igreja é uma grande mobilizadora, então deve passar essa mensagem, ajudar a educar as pessoas, a divulgar a doença e o perigo da doença e, dentro das igrejas, manter aquilo que já existe, não é? O distanciamento e pronto. Para mim, o facto das igrejas terem permanecido intocáveis, não é? É mais um apelo do governo, solicitar às igrejas este envolvimento, como diz a Conceição, na mobilização, na educação da sociedade. Eu estive ontem ali no mercado da Mabunda e estava o administrador assim, distanciamento é obrigatório, o uso da máscara, ele com o microfone, mas ninguém ouvia, Patavina. O Covid mata. Não, portanto, falta de informação, ninguém pode alegar. Não, ninguém pode alegar. É que ele estava com o microfone e ele andava com aquela coluna arrastada a falar. Só não deu para filmar, não sei porquê. Falta, menina, minhas senhoras. O distanciamento, o uso da máscara é obrigatório. E lá estão as senhoras com a máscara aqui, outra pessoa sem máscara, e as pessoas vão andando. As pessoas não ouvem. A comunicação social tem que fazer mais. Vai continuar a fazer, e lhe garanto, modéstia à parte, grande parte do que se sabe hoje, grande parte daquilo que o próprio governo, que a própria Comissão Multissectorial tem sobre a população, para fazer frente, para recuar, é fruto do trabalho da comunicação social. Foi a comunicação social quem trouxe a Rua da Dira. Foi a comunicação social que trouxe o Zango, que trouxe os mercados. É um trabalho da comunicação social. Portanto, a comunicação social, deixa-me incluir, que eu fico vaidosa, nós, de facto, fazemos, sim, estamos a fazer o nosso trabalho. Precisamos fazer mais, precisamos. Se também for o caso, podemos entrar para a mobilização. Porque, de facto, a população tem muitos ídolos na comunicação social. E o Ministério poderia, sim, o Ministério da Saúde, da Comissão, usar, de facto, esses ídolos que as pessoas têm aqui também no painel. Para sensibilizar a população. Peguem no Ernesto, mandem o Ernesto para a Rua da Dira. O Gabriel Veloso adora o Palanca, mandem o Gabriel Veloso o Palanca. E assim vamos. Eu adoro os mercados, eu vou lá para os mercados. Não há problema nenhum. Fica aqui a sugestão e nós vamos continuar, sim, senhora, a fazer o nosso papel. Porque, de facto, a população, de facto, está a dar aqui umas fintazinhas, mas todo mundo sabe que a Covid existe. Quando eu me refiro à comunicação social, é porque nós temos que evitar o máximo o contacto e a saída das nossas residências, claro, não é? E nós então temos mesmo à casa das pessoas não presencialmente. É isso, é por aí que eu insisto, quer dizer, reconheço o trabalho que tem estado a fazer, mas tentar ver, e já tínhamos falado aqui da questão da linguagem, que deve ser usada para os vários estratos, para os vários, quer dizer, é importante, estão a fazer, reconhecemos, o nosso muito obrigada, sim senhora, mas uma das coisas que nós estamos aqui a fazer hoje é estamos a consumir tempo da comunicação social, que é para ajudar a apelar às pessoas ao sentido de responsabilidade, mas não podemos deixar de continuar a pedir. Queria fazer um parênteses aqui apenas sobre os transportes públicos. Muito rápido, muito José, rápido. Temos mesmo que ir para o intervalo. Eu acredito que o governo provincial
dentro de poucos dias, hoje a medida saiu agora, deverá introduzir alguns elementos para melhorar a gestão dos transportes públicos, porque não é da competência do Ministério dos Transportes a gestão dos transportes públicos. setor está inserida, não é, Josefa? Muito obrigada pela compreensão. É dos governos. O Ministério define políticas e entrega os meios, mas quem gera, quem trata desta outra parte é o governo provincial. E estão, de facto, a trabalhar. É uma comissão que está a trabalhar nisso. E é uma pena. Eu também ouvi o médico a dizer que não se deve pegar naqueles varões. Mas, no momento, eu a subir ao autocarro, às vezes, com alguma deficiência, a pessoa agarra naquele varão como apoio. E pronto, aí já pegou. Contaminação. Aí já é um foco mesmo, mas aí já pegou. De se fazer desinfestação. Ora, nem mais. Aí a necessidade de se fazer desinfestação. Eu não sei se em cada paragem, em cada término tem que se desinfestar. Eu não Tenho sei. sérias Alguma dúvidas coisa que isso se faça. Também duvido, porque são empresas privadas que têm os autocarros. E os preços, os valores dos bilhetes não cobrem sequer as viagens. Então, aqui há muita coisa que tem que pesar aí. Também reduzir os 75% para 50% não vai dar ali, que há apinhados. Então, temos que encontrar um meio termo. Nas horas de pico, aumenta-se o número de transportes, acredito, e nas horas mais mortas, retira-se. Eu acho que tem que ser assim. Mas tem que haver ali alguém a colocar ordem. A monitorar, e fica a sugestão, por exemplo, dos cobradores também estarem a desinfetar quando as pessoas entram com o dinheiro e isso tudo. Portanto, mas enfim, não passei diretamente a palavra a Maricel nem a Conceição, porque, enfim, de qualquer forma, exatamente, já falamos, já estamos... falou nesta ronda. Não, deste assunto já falamos todas, não é? Como eu disse, não passei diretamente, mas vocês de alguma forma abordaram de resto, é o mesmo assunto desde a abertura do programa à Covid-19. Tinha elementos que eu gostaria de acrescentar, não sei se temos algum tempo. Faça favor, Conceição. Olha, eu gostava de falar aqui do papel dos agentes comunitários na prevenção, ao abrigo, portanto, daquilo que é o combate à pobreza, é a municipalização portanto, da administração do Estado. São pacotes que estão sob gestão do Ministério da Família e Promoção da Mulher. Sobre isto também, e ao abrigo do mesmo Ministério, e porque estamos a falar sobre questão de éticas e valores morais, eu penso que no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento, ou de Desenvolvimento Nacional, que como é correto, há aí uma série de políticas que foram desenhadas sob gestão deste Ministério, de que me referi há pouco, que efetivamente tenha muito a ver com o fortalecimento e a promoção, digamos que, da família enquanto núcleo central das sociedades. Eu gostava que, numa situação como a que conhecemos, conhecer um pouco mais sobre esses programas, até que ponto estão a ser levados a cabo e como estão a ser desenhados. Portanto, eles estão num momento em que não pode haver um recuo na implementação dessas políticas, mas um redimensionamento positivo nesses instrumentos, se quisermos. Portanto, eu sei que a pandemia pode criar aqui algum, digamos que, constrangimento na implementação, até por questões financeiras de outra ordem, humana, enfim, mas o momento é para ampliar, porque efetivamente se as famílias não têm condições de manter os seus filhos, as famílias estão desavindas, pais que não responsabilizam os filhos. Depois vemos crianças ou adolescentes, assim como vimos na peça de televisão, e depois ficamos todos a olhar para o Estado. Portanto, é preciso criarmos aqui políticas de promoção da integridade familiar, para que o cidadão dentro da família seja um agente ativo, portanto, para a sociedade. Mas há um outro elemento que é preciso dizer também aos nossos novos, aos mais novos, aos jovens, que talvez tenham tido conhecimento de que o Covid não é efetivamente um agente tão agressivo quanto mais novos em relação aos mais velhos, e por isso se sinta tão à vontade. Mas se estão inseridos numa família em que tem um avô, que tem a mãe, ou tem mesmo um outro irmão com doenças crônicas, estão a ser uns homicidas, não sei se são voluntários ou involuntários. Portanto, é preciso ter atenção que, para além da saúde própria, estarão a pôr em risco a saúde de outrem que eventualmente se queiram proteger. E isto é um problema que nós vemos em todas as famílias. E há um outro problema. Se, no princípio da pandemia, as pessoas que se determinassem infecção ou contaminação pelo Covid eram retiradas compulsivamente para um local específico, hoje não é verdade. Mas isso não pode relaxar
o sentido de responsabilidade individual. Conheço situações de pessoas contaminadas assintomáticas ou com sintomas leves, que estão nos restaurantes, enfim, a contaminarem provavelmente outros. Portanto, esse é quase um crime. Portanto, é preciso termos aqui atenção, não temos fiscalização, não temos condições no país de fiscalizar, temos que atuar por autofiscalização. De resto, na altura em que surgiu esta medida da quarentena domiciliar, uma das frases que ficou bem marcada é passar a responsabilidade para o cidadão, por isso cada um de nós tem mesmo que a fazer cumprir. Nós temos mesmo também que ir para um curto intervalo, daqui a pouco voltamos com mais dois temas em análise. Não saia daí, até já. Boa noite novamente, assim que não estava na nossa companhia, seja bem-vindo a esta segunda parte do Política no Feminino. Agora vamos continuar este programa a olhar para o assunto do dia. As comissões da especialidade da Assembleia Nacional que votaram hoje por unanimidade um relatório e parecer conjunto para a retirada das imunidades ao deputado Manuel Rabelais, do grupo parlamentar do MPLA. Anuindo assim a uma solicitação do Tribunal Supremo, onde decorre um processo contra Manuel Rabelais por crimes de peculato, violação de normas de execução do plano de orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais, enquanto diretor do antigo Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, conhecido como GRACIMA. Começo por si, Maricel. Não é a primeira vez, mas quase que é raro o partido na oposição, no poder e a oposição votarem por unanimidade qualquer instrumento que seja, não é? O que é que esta votação, enfim, em uníssono, digamos assim, vem dizer? Sim, aqui dar uma nota positiva por esse gesto, não é? Dos vários partidos políticos com assento parlamentar. O trabalho que foi desenvolvido pela nona comissão, pela primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, e a nona comissão, que é de Ética e Decoro Parlamentar, porque isso denota que nem sempre divergimos nas opiniões. Isso é muito bom quando há convergência. Aqui, Claudete, dizer que não só parabenizo o trabalho da Assembleia Nacional, mas a nota positiva vai mesmo pela cooperação, a boa cooperação que tem estado a haver entre as instituições. Aí falar do poder legislativo com o poder judicial. Para além de ser a primeira vez, ou das raras vezes que há esta coesão, dizer que também é uma questão que não é habitual. Nós estamos na 4ª legislatura e vermos o Tribunal a solicitar a retirada de imunidades de um deputado da Assembleia Nacional. O que eu sei aconteceu há alguns anos, mas não chegou a ir ao plenário porque não se tratava de um crime doloso, era um crime culposo, não chegou a ir ao tribunal. Neste caso, ao plenário. Neste caso, irá ao plenário, o deputado foi ouvido, a PGR instruiu o processo. Penso eu ter havido fortes indícios dos crimes pelo qual o deputado está a ser acusado, motivo pelo qual, após a instrução do processo, o processo foi remetido ao Tribunal Constitucional, que neste, por sua vez, na pessoa do Presidente, remeteu a carta de solicitação de retirada das imunidades ao Presidente da Assembleia Nacional e também, neste caso, a carta e o despacho de pronúncia. As comissões trabalharam, foi aprovada por unanimidade o trabalho feito, nesse caso o relatório parecer, será remetido ao plenário na próxima terça-feira, dia 27 sim, de outubro. Dizer que, ainda assim, o réu goza do princípio da presunção de inocência, não é? Sempre aqui frisar. Sim, mas vamos deixar as instituições trabalharem. Mas isso, eu digo assim, é um passo dado, muito bem dado, que deixa-nos satisfeitos, ver e podermos acompanhar as nossas instituições a cumprirem com o seu real papel. Isso é muito bom.
para o réu, para além de ter o princípio de presunção de inocência, eu penso que também é melhor, porque ao menos esse processo caminha e terá o seu desfecho em juízo, não é? Ou no tribunal. Então, eu fico mesmo aqui, eu dou uma nota positiva, porque primeiro a cooperação que está a ver, segundo, é muito bom ver as instituições existem, devem cumprir com o seu real papel e neste momento nós estamos a acompanhar isto. Estão a fazê-lo. Sim, estão a fazê-lo, está a acontecer. Josefa, como disse a Maricela, muito bem, apenas um relatório parecer que foi aqui aprovado por unanimidade, um documento que ainda vai à plenária na terça-feira, mas é já, enfim, mais uma vez um pronúncio de que o deputado Manuel Rabelais vai mesmo perder as suas imunidades? Pode ser, porque essa unanimidade foi apenas na comissão, foi entre as comissões e agora vai para o plenário, onde estão as maiorias. Não é? E tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer. Eu acredito, é um sinal que, de facto, todos estão de acordo com o combate à corrupção, estamos todos alinhados nesta bandeira que o presidente levantou assim que chegou ao poder, mas de facto ele ainda goza da presunção de inocência, muita água ainda há de correr debaixo dessa ponte, e vamos esperar. Eu prefiro de facto esperar. Prognósticos só no final do jogo. Só no final do jogo, eu prefiro esperar. Prontos, como disse bem a Maricela, não é a primeira vez que isso acontece, o outro não foi até o fim, ficou pela comissão, pela especificidade do crime, mas é bom saber que quer o partido no poder, quer a oposição nesta comissão, estão todos de acordo e acreditam que sim, que as coisas devem estar bem claras e que quem cometeu deve responder, mas mesmo assim vamos acreditar nas instituições. Eu creio que dia 26 vamos estar atentos, 27 estaremos atentos ao que vai acontecer e que, pelo que me parece, também o deputado Manuel Rabelais está consciente. Está consciente, está aberto e vamos. É uma pena, não há o que justificar, nem há o que dizer. De facto, são crimes ou são atos que ele cometeu no exercício da função, não sei até que ponto ele pode, não é, socorrer-se disso, porque há partes, há lei, há pessoas que em determinada altura, no exercício da função, não respondem por alguns crimes, e então vamos ver o que é que os deputados vão argumentar em defesa do colega ou então em prejuízo do colega ou na condenação do colega. Mas, enfim, o primeiro passo está dado e o caminho para o tribunal do Manuel Rabelais está, de facto, apontado. Conceição, a Josefa falava aqui desta colaboração, desta abertura do deputado Manuel Rabelais. Há informações segundo as quais ele, nesse âmbito de colaboração, terá, enfim, também, à semelhança do que aconteceu com o general Dino e com o Pelipa, colaborado e até entregue alguns bens adquiridos com fundos públicos. Seria isso o suficiente para se dar enfim, um fecho a este processo, para não se avançar com o processo? Quando a Josefa falou do estar aberto, por acaso eu ia questionar estar aberto em quê, com quê, porque, bom, sobre essa situação penso que algumas expressões também é preciso ter cautela, por causa da situação em si e do sentido de Estado que se pretende para o processo. Bem, a questão da cooperação que a Maricela se referia é uma cooperação... Não, quem deu nota positiva à cooperação foi a Maricela. Entre as instituições. Pronto, entre as instituições. Sim, mas, entre as instituições. Pois, mas isto para mim não é uma expressão muito adequada, porque num Estado de Direito que nós não temos a espera de cooperação a este nível. Ou seja, as instituições, já bem da democracia e da maturidade das nossas instituições, devem tomar decisões com base no processo e na sua própria autonomia. Não tem que cooperar. Aliás, a nível do exercício dos jurisconsultos ou da academia, é um processo muito interessante para o estudioso desta área, porque é realmente uma prova de fogo.
E do meu lado, isso para mim é a grande novidade do processo, para estarmos aqui a discutir, para ser franca. Portanto, eu penso que para o bem do processo, das instituições, cada um dos entes soberanos, não tem que cooperar, tem que tomar decisões com base no processo e naquilo que são as premissas que reiteram ou que governam a instituição que, portanto, que a questão a distritos. Qual é o erro em cooperarem, Conceição? Em cooperar é efetivamente de alguma forma prejudica lesar o interesse maior das instituições, porque muitas das vezes o confronto pode ser positivo e, na minha perspectiva, normalmente é mais positivo do que negativo. Se porventura a Assembleia Nacional, ao apreciar o dossiê, encontrar que não há matéria suficiente, deve posicionar-se desta forma, para que o Poder Judicial arrume melhor o seu processo. Isso proporciona evolução democrática. E é isso que nós perseguimos. Portanto, cooperar aqui não é sequer muito, portanto, aconselhável. Não é uma questão que se espera. Agora, para aquilo que foi a reunião de hoje, não há, contrariamente ao que disse a Josefa, não há nada de muito de novidade para terça-feira. Daquilo que se escutou já, daquilo que é o pensamento dos diferentes deputados que estiveram trabalhando no processo, não há novidade. Efetivamente, parece-me que há elementos bastante, infelizmente, no processo para que a Assembleia eventualmente destape a cortina e permita que o então deputado ainda possa ir a julgamento. E essa é a questão que tem que ser dita. Portanto, o que estamos aqui a discutir apenas é uma observância daquilo que é o nosso, vamos chamar, nossa jurisprudência, segundo a qual portanto, um deputado não deve, em princípio, salvo situações específicas na lei, ser julgado. Para que aconteça, ele deve se despir, se me permitem a expressão, daquilo que é o estatuto enquanto deputado. Por isso, e, consequentemente, das imunidades. Não é? Por isso, a Assembleia aprecia, portanto, a unidade competente de decoro e ética produz um relatório que é lido na sessão plenária que acontecerá terça-feira próxima. Portanto, não há grandes novidades que estamos à espera para terça-feira. Em princípio, segundo se constatou, efetivamente, levantar-se-á a imunidade do senhor deputado, passará a ser um cidadão comum e, desta forma, então, há condições de se julgar. Significa dizer que, em sede judicial, far-se-á a criação de factos de dados que poderão determinar ou não, efetivamente, se o deputado incorre ou não em algum tipo de ilícito criminal. Portanto, vamos aguardar. Mas na sua opinião, não haverá grandes novidades, não é? Não estou à espera de novidade. Na terça-feira, efetivamente, tenho mais ou menos consciência do que vai ser lido em plenária, que é uma questão de formalismo, ademais. Mas, de qualquer maneira, ainda é votado. Ainda há voto. Sim, ainda vai à votação. É assim, é o que eu referi inicialmente. Acredito que deve haver fortes indícios, não é? De que o deputado em causa deve ter cometido algum ilícito. Sim, algum crime doloso. Que é isso é o que se diz, não é? Pode ser votado a favor ou contra, e também pode haver até abstenções. Não é o que a sociedade, por assim, nós não temos que fazer juízo de valor, mas temos que, é como eu disse, o princípio de presunção de inocência, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, quando eu falo da cooperação, o processo vai pronto, o procedimento é previsto pela Constituição da República de Angola, no seu artigo 150, no número 3, que fala das imunidades, das imunidades dos deputados. Segundo, são pessoas, independentemente de receber a documentação ou a carta vinda do Presidente do Tribunal Supremo, podiam muito bem ter analisado e dizer que aí não tem matéria suficiente para... Eu chamo a isso cooperação, porque as pessoas olharam para aquele documento com olhos de ver, com olhos de ver. A Constituição prevê esse tipo de procedimentos, olharam para aquilo, sentiram que existe, sim senhora, matéria suficiente que é para continuarem a fazer com que o processo decorra da melhor maneira possível, chegaram ao passo que se deu hoje e vão passar ao passo seguinte, que é o passo de terça-feira, que no passo que será dado na terça-feira,
haverá uma resolução que será também aprovada em plenário. Essa resolução é publicada em Diário da República e automaticamente entra em vigor. O deputado, a partir deste momento, está despido das suas imunidades e vai ser julgado como cidadão comum. Tem a palavra, Clarice. Eu concordo com o termo que a doutora Maricela usou de cooperação, porque de facto são poderes diferentes e eles pedem, e a Assembleia podia negar, se quisesse. Portanto, como já negou, né? Já Exato. Em relação, não, mesmo em relação ao deputado Rebelage, desculpa, de Rebelage. Vocês viram o bafafá que usou, que aconteceu quando tiraram do avião? Sim. Aqui, aí não há cooperação nenhuma entre podemos misturar os assuntos, por favor. É só um parágrafo da cooperação. Mas não é comparável. Pode continuar. A Assembleia Nacional ela não pode simplesmente dizer que não quer apreciar o processo. Não, ela deve apreciar. Agora, o que deve fazer é autonomia de decisão com base em argumentos fundamentados. Portanto, não podemos dizer que a Assembleia, se não quiser, não aprecia. A Assembleia deve Vamos só devolver a palavra à Clarice. Na hora da votação, filha, eu ainda conto com a maioria. Não, estamos aqui para discutir os assuntos. A Conceição, se tinha um parecer a dar, está à vontade para fazê-lo. Clarice. Sim, dizia eu que concordava com o ponto de vista da Maricel, porque são poderes diferentes, portanto, foi solicitado que houvesse apreciação da parte da Assembleia para poder tirar as imunidades do deputado. Portanto, a Assembleia podia, de facto, dizer que, como deputado, na sua ótica, de acordo com a primeira e a nona comissões de trabalho, não haveria motivo para sempre retirar as imunidades. Entretanto, esta cooperação deixar que o outro poder possa trabalhar em relação à matéria que acham que deve ir a esta sessão de trabalho fora da Assembleia. Clarice, à parte esta unanimidade na decisão, ou seja, este parecer conjunto, houve ainda algumas vozes que se levantaram a propósito de outros assuntos. Falo nomeadamente da deputada da UNITA, Mihaela Weba, que alegava mais uma vez, enfim, processos seletivos, enfim, nomeando algumas outras situações que terão acontecido e que não terão chegado a este passo. De resto, a Josefa também palavra de algumas situações que aconteceram e que se calhar não tiveram o seguimento que este caso está a ter. Tipo higiene. Exato, porque aqui o grande fator é a corrupção. Portanto, e em termos de corrupção no nosso país, há muitas caras, há muitos factos, há muitas histórias, mas esta é uma história de um gestor que teve a possibilidade de gerir somas enormes de dinheiro para um determinado fim e que, de acordo com tudo aquilo que nos chega, é que estes montantes foram desviados para fins pessoais. Terão sido desviados? Terão sido desviados, obrigado pela correção, para fins pessoais e familiares e, como disse a Josefa Lamberger, nós vamos acompanhar para ver até que ponto é que qual vai ser o desfecho. Mas num país em que nós sabemos que houve muito mais, houve outros gestores que também tiveram o mesmo comportamento e, de facto, a questão está a ser vista a conta-gotas. Provavelmente a doutora Mihaela tem sua razão a dizer que é seletivo, não é? Então devia-se pegar no pacote, aliás, era pegar no pacote, fulano, Beltrano, para depois, porque depois isto leva muito tempo, agora é um, depois é outro, depois é mais um. Talvez a forma de tratar deste assunto pudesse ser diferente e eu acho que para o deputado Rebelage não vai passar por um processo fácil, porque ser retirado de imunidade, ser o primeiro caso, não é confortável, talvez sabendo que também não é o único que deveria estar nesta situação, mas é de facto uma luz verde para o país de que é possível que as pessoas que não tiveram um comportamento digno no lugar em que estavam de gestores possam responder pelos desvios de financiamentos que poderiam efetivamente fazer uma diferença muito grande
noutros setores do país, na saúde, na educação, no Covid. Portanto, e que tal como a Covid, o combate à corrupção é uma realidade, afinal de contas? É uma realidade, um pouco mais acelerado na minha ótica, está um pouco lento, eu digo sempre isso, creio que a lentidão neste combate, porque o país precisa que este dinheiro volte para os cofres do Estado. Não sei, há muita gente cética em relação a isso e diz que dificilmente este dinheiro vai ter a possibilidade de voltar, mas só este destapar dos assuntos e podermos olhar para a situação em que está-se a falar abertamente daquilo que foi desviado já é muito bom moralmente para o nosso país, para o cidadão. Esse destapar a conta-gotas, não é? Porque mas é conta-gotas. Depois se calhar volta o Higino e depois se calhar volta o outro e tal, e ali vamos embora. Não parou, né? Muito obrigada. Não parou, está a acontecer. Vamos ver fazer outros que também estão aí arrolados. Saiam da gaveta. Sim, saiam da gaveta, sim. Muito bem, minhas senhoras, vamos passar então ao último assunto. Enfim, esta semana esteve cheia de notícias fervorosas, digamos assim. O último assunto tem a ver então com a arruaça que aconteceu na centralidade do Sequel, uma confusão de invasores de terrenos que barricaram, na terça-feira, dia 20, a entrada da centralidade. Os invasores apedrejaram todas as viaturas que por ali passavam e também pessoas que estavam a circular a pé. Durante esta confusão, um dos invasores acabou por perder a vida depois de um disparo feito por um automobilista que viu o vidro da sua viatura partido. Durante o tumulto também 3 pessoas ficaram feridas e 50 foram detidas. Segundo testemunhas, tudo começou quando elementos da fiscalização da administração de Cacoaco tentavam demolir casebres erguidos ilegalmente no Santuário dos Imbondeiros. Clarice, vou continuar a ouvi-la, começo por si neste assunto, peço desculpa. Há informações a circular, segundo as quais, e já há algum tempo, há parte de pessoas isoladas, que há mesmo grupos organizados que têm por ocupação fazer isto, ocupar, passo a redundância, ocupar terrenos de forma ilegal para comercializarem a outras pessoas, com o fim último e único de fazer dinheiro. Isso é verdade. E esta não é uma prática nova, esta é uma prática antiquérrima aqui em Luanda. Estes grupos existem há muitos anos, chegam num sítio, põem aquilo que se chama casa de 9 chapas. 9 chapas fazem uma casota e depois ficam ali 2, 3, 4 meses. E fazem-se de pobrezinhos, que não têm onde ficar. Isto é verdade. Estes grupos existem, sim senhor. Mas também existem famílias que conseguem construir a sua casinha com muita dificuldade. Vivem ali 2, 3, 4, 5 anos, não aparece ninguém. E quando as pessoas já estão habituadas, já têm um modo de viver razoável, aparece a fiscalização e... Mas antes de construir não se deviam informar se o terreno está livre para construção, se pertence a alguém ou não? A administração em si tem esta responsabilidade. A administração tem uma parte que é da fiscalização, que tem que ter um olho clínico em relação aos terrenos adjacentes à sua administração. Portanto, não se pode esperar que as pessoas vivam 2, 3, 4 anos num local e só depois é que a fiscalização chega para poder derrubar. E até, prontos, do ponto de vista moral, humano, lá onde estiverem famílias, é necessário que haja haja um entendimento para que a administração tenha muito terreno. Então, a administração pode, efetivamente, arranjar um outro espaço, pode haver uma negociação razoável para fazer entender às pessoas que ou aquele terreno vai, de facto, ter um benefício para o Estado, um benefício para o município, um benefício para o bairro, que é para todas as pessoas. E eu acho que as pessoas seriam compreensíveis para poderem se mudar para um outro local, desde que depois também
pudessem ser ajudadas. Mas, Clarice, desculpe interrompê-la, não estará isso a fomentar ainda mais um hábito que também já se cultivou, de procederem a essas construções precisamente por saberem que o Estado há de dar outro lugar para essas pessoas viverem? Por isso é que eu disse que estes grupos existem. Estes grupos existem mesmo, mas muitas vezes há pessoas que constroem, nós andamos por Luanda, há construções lá na casca da rolha, e uma pessoa pensa, mas meu Deus, como é que as pessoas vieram parar aqui? E nessa altura, esta localidade está adjudicada a uma administração, seja ela comunal, ou do distrito, ou do município, e a fiscalização devia atuar logo no início. Fazem passar muito tempo e as pessoas começam a pensar que efetivamente têm posse daquele terreno. Porque os que vão lá para vender só ficam lá mesmo com a casinha de chapa à espera de alguém que venha comprar o terreno. Mas aqueles que são famílias que talvez até tenham comprado destes burladores e conseguiram construir. Então eu acho que a administração tem que ser mais ágil em termos de poder parar antecipadamente este tipo de construções anárquicas. Antecipadamente este tipo de construções, mas também ajudar o cidadão a encontrar um espaço para que ele possa morar com a sua família. Conceição, muitos destes grupos, disse a Clarice muito bem, é uma prática já recorrente, muitos destes grupos estão identificados, portanto, o que é que falta para se acabar com esta prática? Essa era a resposta que eu também gostava muito de ter, mas penso que esta situação de que levanta, podemos analisá-lo pelo menos sob duas perspectivas. Uma, eventualmente, no âmbito das consequências, que são estas que estamos a analisar, dos grupos que podem até evoluir para grupos de pressão, porque a denúncia do administrador é de que eles estão orientados e, portanto, vamos chamar governados por pessoas influentes em instituições do Estado, polícia, na própria administração pública, militares. Portanto, é uma denúncia muito grave. Portanto, podemos olhar sobre essa perspectiva das consequências, mas podemos também, porque são efeitos, o que chamam de arruaças ou motim, são efeitos de alguma situação. Ou analisamos na perspectiva de base das causas e penso que estaremos sim a falar sobre uma questão importante que depois desenrola uma série de outros problemas, que é a organização da administração do Estado, Claudete. Portanto, estou lembrada de ter ouvido numa das rádios locais, certa vez, na administração política anterior, um governador que, movido de uma província para outra, para Luanda, para governar, dizia assim na rádio: Luanda precisa de disciplina. Chega-se a Luanda, passa-se pelo 1º de maio, encontra-se pessoas a tomarem banho no repuxo do 1º de maio. Portanto, para dizer que nós, efetivamente, temos problemas graves ao nível da organização da administração do Estado. Mas também para dizer que, ao abrigo daquilo que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Nacional, penso que será a Política 8, a questão que tem a ver com a estratégia de desenvolvimento nacional, serão outras questões na base ou da solução deste problema. Agora, penso que não é o primeiro motim, na perspectiva agora das consequências, não é o primeiro motim. Eu consigo agora lembrar-me, primeiro, a situação aqui é Rangel, não. Aqui, não. Agora vai-me passar uma área aqui muito problemática, que se tornou agora como uma área muito problemática, já me lembro. A rua agora direta que vai para Luanda. O Rocha Pinto. Muito obrigada, senhora Claudete. Que é a senhora Conceição. Depois, enquanto acontecia esse motim em Luanda, aconteceu em outras províncias também. Estou lembrada que eventualmente Bengala. Bom, eu penso que vai sendo uma prática recorrente essas situações e é preciso também ver até que ponto não será uma sintomatologia de alguma coisa muito pior. No âmbito da insatisfação também das populações. Portanto, não podemos olhar essa situação apenas no âmbito de grupos de interesse, e sobre o grupo de interesse é uma situação preocupante. Vamos olhar para a América Latina e perceber como isso desenrolou-se num grande problema de Estado. Conceição, desculpe, fiquei sem perceber na sua perspectiva qual é a causa. A causa, no lato sensu, é a organização do Estado. Se não há organização, ou há deficiência, mas é evidente, porque se não há
boa organização da administração do Estado. Política habitacional. É só um pequenino, porque a política habitacional, note, Claudete, quando falamos de política habitacional, nós não estamos a falar apenas da atribuição das casas, não é? Porque isso também tem depois 1 milhão de coisas para se dizer. Eu não sou a favor das construções de casas para entregar às populações. Eu, no âmbito do que apontei aqui como estratégia de desenvolvimento nacional, que faz parte do nosso programa de desenvolvimento nacional, eu penso que é preciso capacitar as províncias com desenvolvimento para que as pessoas livremente, com base no ordenamento do território, possam construir como bem Aí compreender. estamos na solução. Estamos na solução. Portanto, a ausência de uma melhor administração do Estado ao nível dos serviços, ao nível da habitação, ao nível de toda uma série de programação no lado assunto da administração pública é que cria esse tipo de situações. Porque há grupos de interesses, de lobbies, mas que é preciso compreender, Claudete, e isso é o grande perigo, que esses grupos de interesse hoje, esses grupos de lobbies hoje tornam-se em grupos de pressão. Grupos de pressão já são entidades com personalidade jurídica. Como aconteceu hoje no movimento Sem Terra no Brasil, que estão enraizados na própria política, inclusive brasileira. Portanto, é preciso ter muito cuidado e acautelar essas situações, no sentido de, efetivamente, estancar esse mal. Mas para evitar não é só, portanto, como aconteceu. Aliás, já vimos que a intervenção da coerção como medida de violência do Estado nem sempre corre bem. Portanto, quando ela acontece a montante, a jusante nem sempre corre bem. Convém sempre que seja a montante, antecipadamente... Mais uma vez a prevenção, a chamada prevenção, julgada na antecipação. E a tal questão da administração local, porque isso tudo começou com o derrubo dos embondeiros, depois a atuação policial. Portanto, onde é que está a administração do Estado local? Portanto, onde é que anda? Ainda bem que falou do derrubo dos embondeiros. Vou pegar agora na deixa da Conceição, a propósito, Maricela, agora consigo, a propósito do derrubo dos embondeiros, e a perguntar-lhe precisamente isso, mais do que uma, chamemos-lhe, transgressão administrativa, estamos a falar também de crimes ambientais, o derrubo dos embondeiros, não é? Sim. Que aconteceu nestas construções, para estas construções. E o pior que me parece é que derrubaram os embondeiros e não deram nenhum fim àqueles embondeiros que foram derrubados, apenas para ocuparem espaço e construir nada. Aqui, começo primeiro por apontar a sensibilidade da juventude, que normalmente estes grupos usam para poder fazer esses motins. Não se deixarem levar, porque, como nós acompanhamos, um dos jovens perdeu a vida. Um dos jovens perdeu a vida. A maior virtude do ser humano é saber também esperar. Saber esperar. Tem que ter esperança num futuro melhor. Estamos aqui com esse combate à corrupção. Hoje podemos dizer que estamos a passar por algum aperto, mas eu acredito que daqui a mais alguns anos nós vamos conseguir sentir as benesses desta mudança que está a ser feita hoje. Primeiro. Em segundo lugar, eu penso que a administração do Estado, concordo quando se diz que tem estado a pecar, porque nós temos que jogar sempre na antecipação, evitar que situações do género aconteçam. Se aquilo for uma reserva fundiária, tem que estar devidamente identificada, tem que estar sinalizada e, se possível, até cercada. A não ser reserva do Estado, seria bom que a administração, por um projeto diretor do Ministério do Urbanismo, pudesse fazer os arruamentos, talhonamento e levar lá as infraestruturas básicas para então poder ceder esses terrenos de forma legal ao cidadão que for fazer solicitação de terreno à administração municipal. Há um exemplo muito, que eu digo assim, que é muito bom. Vivenciamos no mês de setembro, na província do Kwanza Norte, que o governo provincial criou lotes de terra, criou as infraestruturas básicas, não é? E foi cedendo à juventude. Isso é muito bom. Evita situações do género.
Por quê? Porque ele, como entrou aí assim, como é que eu posso dizer? De forma anárquica. Eles tomaram conta do espaço também de uma forma anárquica. Não respeitaram, a vegetação lá existente. Nós podemos ver que aquela área tem muitos embondeiros. Na construção da própria centralidade do Sequel, eu penso que os estudos que foram feitos de impacto ambiental tiveram em conta em evoluir a cidade mais para o lado sul do que para o norte. Por quê? Porque do lado tendo em vista os embondeiros. Tendo em vista os embondeiros. Então, Claudete, é mesmo apelar à juventude, ao bom senso, evitarem de estar a deixar levar. Porque o que é que acontece? Este grupo saiu daí do Sequel. O que é que eles fazem? Pegam naquelas chapas, a que horas não sei, polícia não sei onde está nessa altura, conseguem levar aquelas chapas para uma outra área em que eles conseguem se instalar. E depois vem a política de que aqueles eram lavras das nossas mães, eram terrenos nossos e agora o Estado veio ou o empresário tal veio e retirou-nos daí. Então há necessidade de ambas as partes assumirem seu real papel, a administração ou o urbanismo. Quem tem a responsabilidade com aquela área, e não só quando digo, por exemplo, o IGTI, que eu penso que é o que faz a gestão dos terrenos a nível da centralidade, EGTI. Eu penso que a EGTI tem que correr um bocadinho mais, porque nós acompanhamos em muitas centralidades do nosso país a tentativa de invasão de alguns espaços e muitas das vezes cidadãos há que alegam escrever para esta mesma instituição, há uma grande morosidade para conseguirem resposta, mesmo que seja para ou não, mas morosidade para receberem a resposta do sim ou não, para poderem então fazer uso daquele espaço. Então, eu digo, tem que haver antecipação e alguma celeridade das nossas instituições para ajudarem a evitar que situações do género voltem a acontecer. Cheguem a extremos. Mas também tem que haver, em relação aos jovens, capacidade de poder dar algum emprego. Nós não temos empregos como os outros países têm, emprego de verão. Portanto, os jovens estão parados, estão naquela idade de poder fazer alguma coisa e... Mas entre fazer essas coisas, nada lhes dá o direito de ocupar algo que não é seu. Absolutamente, estamos de acordo, mas o próprio Estado em si tem o dever de poder ajudar os jovens, porque são de facto a grande força que o país tem, que a nação tem. Claro que sim. Josefa, dizia a Maricel, falou da situação mais grave, do extremo deste problema, desta manifestação ou arruaça, como estamos a chamar, que aconteceu, foi a morte de uma pessoa. Pergunto-lhe, ainda que a reivindicar algo que supostamente é nosso, essa é a melhor maneira de o fazer? Não, não é e nunca foi. E é uma pena, porque, abrir aqui um parênteses, não foi a administração, não foi a fiscalização da administração no Cacoaco que ela esteve. Foi mesmo o Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente, que é o dono daquele espaço que cuida dos embondeiros, é que fez deslocar o seu pessoal para lá, para constatar aí logo. Quando os ocupantes dão conta da chegada de uma caravana, aí eles começam a apedrejar. Começa ali a confusão. Nem foi a fiscalização, porque a fiscalização, como já foi dito aqui, parece-me que não existe, ou finge que não existe. E ali começa o confronto. É muito triste esta morte. Quem morreu? É um jovem do lado dos ocupantes. Sim. É um jovem do outro lado. Sim. Sem necessidade alguma. Isso porque agitado dentro daqueles dos promotores deste grupo de pressão. Mas não é nenhum grupo de pressão. Isso é, Deus que me perdoe, eles que me perdoem. Mas é mais um grupo de miliantes mesmo. Se não se põe o pé, se não se vê, não se leva a peito esta ocupação, este grupo que faz, para mim é o mesmo grupo. Podem ser diferentes clãs, diferentes alas, mas é o mesmo grupo. É o grupo que há anos começou com a confusão aqui na FUBU. Lembram que era com uma confusão que houve aqui na FUBU? Que foi guerra, polícia e os ocupantes. Depois foram para outros sítios. Foram para o Bita, adonaram-se do Bita e mataram uma senhora no Bita, apedrejaram o fiscal, com um bloco, os ocupantes. E para dizer o quê? Para mim, toda a responsabilidade é sim atribuída quer
às administrações dos bairros, quer a fiscalização e até a própria polícia nos bairros. Eu falo, e se alguém me perguntar, eu mostro dados sobre isso. Porque há um certo protecionismo, uma certa cobertura a este grupo de invasores. Como eu perguntava no início, muitos estão identificados, então o porquê? Altamente que ainda identificados. E eu posso dizer, por exemplo, um dos principais invasores que começou com a confusão aqui na FUBU e que depois foi parar para o BITA, está na administração de Viana, como é que não vai haver confusão? Como é que não vai haver confusão? Trabalhador da administração? Sim. Não, mas é sempre a administração que faz isso, que promove isso. Sempre. Esse protecionismo é também aliado um bocadinho com aquela cobertura que o MPLA também dava. Está a entender? Porque assim, eu vou falar de um caso concreto no BITA. Houve uma confusão no BITA, fomos ao BITA para saber o que estava a passar e foi a altura em que apedrejaram com um bloco na cabeça do fiscal da administração de Viana, confusão, e vamos ter então, o partido chamou-se o partido, e o moço do partido veio, já tem leme menoso, é preciso ter calma, isso vai se resolver, aquilo foi para a comissão fez, 2 anos depois, aquela área virou, os donos do terreno perderam o terreno, e os ocupantes conseguiram vender, porque eles não moram naquilo, eles ocupam e vão metendo chapa, e vão vender, as pessoas vão comprando. E depois, como aquilo aconteceu naquela época, em que todo mundo podia fazer tudo, não há problemas, tem camisola do partido, levando. Não sei, mas eu estou falando, não estou falando de ter usado, eu estou falando que eu vivi. Apoia a bandeira e vai ser. É uma anarquia que esse país. Que faz parte um bocadinho da gesta desse país. Nós dá a impressão que nós nascemos de uma anarquia e fomos fomentando, fomos dando vida a essa anarquia e hoje perdemos o controlo. Perdemos de tal maneira o controlo que, de facto, como disse bem a Conceição, os grupos de pressão estão a vir. Os grupos de pressão têm estatuto. Eles têm força, têm poder. Os sem terra são um grupo de pressão. Não queiramos ter isso aqui. É bom que comecemos a pôr um bocadinho de ordem. Hoje foi o cemitério dos Imbondeiros. Amanhã foi não sei o que. Ontem já foi. Santuário dos Imbondeiros. Santuário dos Imbondeiros. As tantas está a virar um cemitério, não é? Com abate dos Imbondeiros. Derrubaram aquilo e queimaram. Até tem alguma lógica. Colocaram fogo naquilo. Portanto, é preciso de facto ter-se um bocado de cuidado. Porque depois eles vendem. E de facto essas pessoas que não têm mesmo o mínimo, aparecem, fala com ele, tem um 20, ele acaba por vender o 10 por 10 a senhora, por 20 mil a pessoa compra e mete lá as chapas. Esta senhora que é desgraçada, tem que sair. Mas já se vendeu o terreno. Portanto, é de facto um grupo organizado, é uma organização criminosa, sim senhora, que cuida da invasão das terras, que cuida da ocupação ilegal dos terrenos e que já deixou muita mágoa e muita morte pelo caminho. Ou mete um pé ou estamos perdidos. Esse menino que morreu é muito lamentável, é lamentável de facto. Se calhar é lamentável, se calhar é só um simples guarda, porque ele nem tem nada a ver com os tubarões que mandam nisso. Muito bem, minhas senhoras, muito obrigada pelo tempo disponibilizado aqui para analisarmos os assuntos que, enfim, fazem o nosso país, não é? Os assuntos que dizem respeito à população angolana, portanto, a nós também. Estamos juntas daqui a 7 dias, pelo menos eu cá estarei, estarão as minhas senhoras ou outras. Até lá, mantenham-se sempre seguras, mantenham-se sempre informadas e estamos juntas. Boa noite. Obrigada. Boa noite aos nossos telespectadores também.